concluir o nosso estudo de Teorema de Arquimedes com esse slide para depois tentar entender um pouquinho das aplicações, tentar entender também como que o Arquimedes descobriu que não era ouro, né, gente? A coroa lá do rei de Siracusa, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho isso. Então olha só, lembra que eu falava para vocês que a densidade era um elemento importante, mas também tinha ação da força-peso e dessa força de empuxo que é exercida pelos fluidos, líquidos, gases, né? Que são exemplos de fluidos. Então é isso que acontece, né? Nesse caso, quando a gente tem um corpo no qual a força-peso é menor que o empuxo, então o corpo tende a flutuar, ele vai flutuar, a densidade, por exemplo, dessa esfera é menor do que a densidade do fluido, portanto, a força-peso é menor que a força de empuxo. A gente já vai definir a força de empuxo, é bem simples, está aqui embaixo, é muito simples, mas tem um elemento importante aí a respeito dessa definição. Se eu pensar num corpo que fica ali, ó, submerso, né, ó, tanto a força de empuxo como a força de peso são iguais, é porque a densidade desses corpos é igual, a densidade da esfera com a densidade do fluido é igual. Portanto, esse sistema está em equilíbrio. É a partir desse equilíbrio que a gente vai entender, ou que vai tentar entender, pelo menos, o que é essa força de empuxo, né? E, por fim, a gente tem um objeto quando ele afunda, né? Se ele afundar, é porque a densidade dele é maior que a densidade do fluido, portanto, a força-peso é maior do que a força de empuxo. Então, olha só, toda vez que a gente vai falando de empuxo, a gente está falando da possibilidade do corpo flutuar devido à densidade dele em relação ao fluido, aonde ele vai ficar imerso ou ele vai tentar ficar imerso, tá? E o que é essa força de empuxo, então, né? É uma força que depende, além da densidade do fluido, depende da gravidade local, mas depende do volume desse objeto, tá? Que o peso do volume desse objeto é igual ao volume de líquido deslocado. Como assim? Olha só, se nós pegarmos a situação de equilíbrio, o empuxo sendo igual ao peso, eu vou igualar, vou determinar a massa, né, do objeto em termos da densidade e o volume de líquido vezes a gravidade. O que é o volume de líquido? Olha, aqui está a experiência, tá? Então, imagine que você tenha lá um objeto que você vai colocar num determinado recipiente que está lá, ó, na borda, a água já, tá para extravasar a água para fora do recipiente. Quando eu coloco o bloquinho lá, o que acontece? Ele vai jogar uma certa quantidade de água lá para fora, tá? Então, essa quantidade de água que ele jogou lá para fora é correspondente ao quê? Ao peso do volume de líquido deslocado, ou seja, esse objeto vai ocupar uma quantidade de volume aqui dentro que pode ser determinada a partir desse processo. Então, praticamente foi isso que Arquimedes fez. Ele sabia a quantidade de ouro que foi utilizada, pegou essa quantidade de ouro, colocou numa balança, num sistema como esse está aqui. Do outro lado, ele colocou a coroa e ele viu que elas não ficavam em equilíbrio na água. Que uma deslocava mais água e outra deslocava menos água. Então, portanto, ele concluiu que a densidade do objeto que foi utilizada para construir a coroa foi diferente da quantidade de ouro que ele tinha ali para fazer essa prova, tirar essa prova. Aí o que aconteceu? Né, o rei de Siracusa falou assim, você tem certeza disso, Arquimedes? Ele falou, tenho certeza. E pegou um martelo e quebrou a coroa do rei. E aí o rei pôde observar, né, pôde perceber que realmente não era só de ouro, mas era de outro metal, que não era ouro, né? Que esse ourives tinha feito a coroa. Então é interessante porque essa ideia da dinâmica do empuxo, ela acontece em sistemas hidrodinâmicos, tá? Que é um conceito que a gente vai ver mais para frente, mas que eu só vou dar uma pincelada rapidinho para a gente entender qual que é o próximo passo depois de falar, então, a respeito da hidrostática. É falar da hidrodinâmica, né? Então aqui você tem lá um sistema, né, onde a água ela é jorrada, né, para irrigar aqui a tua horta, enfim, né, o teu lugar onde você vai plantar, mas ela também é utilizada através dessa ideia de Arquimedes para colocar balões e aviões em movimento no ar, tá? Então o que acontece? Para que o balão possa subir, o empuxo vai ter que ser maior que o peso, e para isso eu tenho que mudar a densidade do ar no interior do balão. A mesma coisa deve acontecer se eu quiser descer o avião. Então eu vou ter que diminuir a força de empuxo aumentando a força-peso.
Bom, gente. Então era isso, tá? Era isso que nós tínhamos para trabalhar hoje. Então, a aula 9 da apostila 5, falava de hidrostática, e também exercícios da aula 9 da física A, né? Movimento circular uniforme, que nós resolvemos no primeiro momento. Agora, deixo o livro para vocês, caso queiram tirar alguma dúvida, né? Perguntar alguma coisa a respeito dos conteúdos, eu fico à disposição de vocês. Caso contrário, vocês estão liberados. Daqui a pouco o Micão vai postar as aulas dele para vocês assistirem aí de geografia. Letícia, Vitória, alguma pergunta? Tudo certo, Vitória? Beleza. Tranquilo. Não também? Beleza, Letícia. Perfeito. Então tá ótimo. Bom, gente, agradeço a presença, a participação de vocês aí. Se cuidem, um bom final de semana. Infelizmente, hoje eu não pude estar no exato, mas na próxima aula eu quero estar lá, né? Às vezes acontecem imprevistos, né? Ainda mais com essas questões aí de pandemia, mas hoje foi imprevisto mais com uma situação particular aí e eu não pude comparecer ao exato. Mas na próxima aula a gente vai estar por lá, tá? Se vocês quiserem ir lá, participarem lá, né? Serão bem-vindos. Não esqueçam de ir com máscara, tá bom? Então, um abraço, se cuidem e fiquem com Deus. Obrigado, que bom que gostou. Que bom que vocês gostaram. Bom final de semana, fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Até!